Olha, dores na região lombar, formigamento nos braços e também nas pernas. Estes são alguns dos principais sintomas de problema na coluna vertebral. O tratamento eficaz evita complicações e doenças. Kleber sempre praticou atividades físicas. Passou por um momento delicado na vida com problemas emocionais. Por muito tempo ficou acamado, o que desencadeou dores intensas na região da coluna e os sintomas logo apareceram. Procurei um médico, o médico me pediu um exame geral e nesse exame ele falou, olha, você está tudo bem, talvez seja um emocional, né? Consulta um psiquiatra, vai ver o que é essa parte. Enfim, resumindo, eu fui no médico e aquela diagnóstico de sempre, né? Pronto, você tem depressão, tem que tratar disso e tal. E, na verdade, descobriu-se que não era nada relacionado à depressão, à questão, né? Mas esse quadro, ele me colocou muito na cama. Então, eu dormia demais, sem vontade de fazer nada e não fazia muita atividade física. E eu chegava a dormir 12, 14, cheguei até a dormir 18 horas por dia, né? E esse diagnóstico mudou, aí descobriu-se o que estava acontecendo comigo. Mas esse tempo de ficar na cama não foi legal, né? Porque o corpo humano não foi feito para ficar parado. E eu tive um desgaste acelerado, né, dos discos da coluna, principalmente disco da região lombar e da região cervical. Procurou ajuda e passou a ser acompanhado por um especialista em coluna. E lá ele constatou eu não sei quais são os nomes, né, mas parece que é discopatia, né? Você perde o tamanho do disco, ele vai reduzindo, né? Não era hérnia de disco, né? Quando ele começa a se projetar para fora, né? O disco e pinçar os nervos. Não, o meu caso eu fui perdendo mesmo o disco. Após a recuperação do quadril, se prepara para mais uma cirurgia, agora na região cervical. O teu caso, ele é cirúrgico, né? Se você não fizer a cirurgia agora, você não vai aguentar aí nem mais 1 ou 2 anos, né? E eu ficava muito medo, porque no caso da lombar, eu tinha muita dificuldade na mobilidade, andar era difícil, com muitas dores, eu não aguentava ficar sentado por muito tempo, né? Ficava sentado 10 minutos, 8 minutos já tinha que levantar. Para dormir também era um grande sofrimento, porque eu dormia cerca de 3 ou 4 horas só, porque na cama você virava e não tinha posição confortável, né? Então perdia muito sono também. Então minha qualidade de vida estava completamente comprometida, inclusive a minha função no trabalho, né? A condição para trabalhar nessa situação era bastante prejudicial e complicada. Aquela dor na lombar, nas costas ou até mesmo o formigamento nos braços ou pernas são sintomas característicos de que um problema mais sério pode estar acontecendo. O formigamento, ele é uma parte das sensações do sistema nervoso central, né? E a origem dele está na medula. As sensações podem ser tanto de formigamento quanto perda de força. A procura por um especialista, quando temos um formigamento, deve ser quando ele fica prolongado, e eu diria por mais de 15 dias. A procura por um especialista é essencial caso a dor seja prolongada. Em primeiro lugar, procurar um especialista em coluna. Procurar um médico que seja ou neurocirurgião ou ortopedista que tenham a especialidade de cirurgia da coluna. Ser avaliado e ser feito um exame neurológico por esse profissional. Sendo confirmado isso, ele precisa fazer os exames controle para dar o diagnóstico perfeito da patologia. E, principalmente, afastar outros problemas que também podem dar formigamento. Os formigamentos contínuos nos braços e nas pernas podem desencadear problemas mais graves na coluna, como, por exemplo, o surgimento da hérnia de disco, que, dependendo da gravidade, pode levar o paciente à sala de cirurgia. Vamos colocar que 90% dos casos melhoram com uma boa reabilitação. 10% dos casos necessitam de algum tratamento, sendo a cirurgia uma opção.
Quando que indicamos a cirurgia? Quando o paciente tem uma perda de força, quando ele tem uma alteração de reflexos e sensibilidade, ou quando ele tem uma dor crônica por mais que 3 meses sem melhora. O neurocirurgião orienta como evitar esse tipo de lesão na coluna. A prática de atividade física e a postura correta no dia a dia são fundamentais para evitar doenças. A importância da atividade física, né, é fundamental, todo mundo se movimentar, a prevenção é fundamental e eu acho muito importante enfatizar, que acho que não dissemos, que é a automedicação e o autotratamento. Então, com o advento da internet e a informação fácil para todo mundo, muitas pessoas acabam deixando de procurar um especialista, postergando o tratamento para tentar o autocuidado. E isso acaba gerando casos muito graves e difíceis de serem tratados muitas vezes.